Já faz mais de um ano que eu decidi sair de Orlando, me mudar para o interior dos Estados Unidos. E hoje eu acho que eu já tenho muito mais maturidade para poder conversar com vocês e falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa mudança, onde que eu acertei, onde que eu errei, o que eu sinto falta, e se realmente ir para Orlando é uma ótima decisão, principalmente para o recém-chegado, ou se tem alternativas melhores. E também para quem já está nos Estados Unidos há mais tempo, o que te espera além de Orlando? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Cris, eu moro aqui nos Estados Unidos há bastante tempo e tenho produzido conteúdo sobre a vida aqui, sobre a minha opinião e coisas que eu tenho visto. Você que está no Brasil e em outros lugares do mundo consiga entender um pouquinho da realidade americana. A minha ótica é um pouco mais sem filtro, mais transparente do que você vai encontrar na internet. E bom, antes de eu falar sobre as coisas que eu sinto falta em Orlando e qual o peso que eu dou para elas, eu queria que você entendesse qual foi o contexto que me fez sair de lá. Naquela época, e aí eu tô falando do ano passado, algumas coisas já vinham me incomodando em relação à nossa experiência de vida e à nossa imersão na cultura americana lá em Orlando. E pra gente ser objetivo nesse papo, tinham dois pontos que mais me impactavam. Um era a falta de contato com a cultura americana. De fato, quando você tá em Orlando, tem muito imigrante, tem muito hispano e tem muito brasileiro, o que é legal sob várias perspectivas, mas eu tava sentindo falta de saber o que eram os Estados Unidos de verdade. E a outra era a respeito da língua, porque pelos mesmos motivos você não conseguia praticar inglês com a mesma intensidade. Quando eu falo da língua, me incomodava muito, por exemplo, o fato de que o meu filho, que na época tinha 5 para 6 anos, estava com muita dificuldade de aprender inglês. Ele começou a desenvolver aquela coisa toda, mas não estava acelerando como eu queria, nem eu nem a minha esposa. E quando nós conversamos sobre essa possibilidade de sair, é óbvio que vieram muitos sentimentos confusos, né? Porque a gente tinha muita coisa legal que a gente vivia lá e, bem ou mal, a gente já estava confortável na nossa estrutura e com a nossa vida em Orlando. Então, por que a gente vai buscar alguma coisa fora? Quais são os riscos? E se a gente não gostar, será que vale a pena? Não tem pessoas produzindo muito conteúdo sobre outros lugares, enfim. Veio toda aquela preocupação, como que eu vou saber realmente como que é a vida de um estrangeiro numa nova região? Será que o pessoal lá vai ser preconceituoso? Será que vão receber bem a minha família? Então eu tive várias preocupações nesse sentido, mas bom, tomamos a decisão, até porque a gente tinha sempre a opção de voltar, enfim. Então a gente tomou essa decisão de sair de Orlando e procuramos um lugar mais no interior dos Estados Unidos, mais afastado, onde a gente pudesse ter mais contato com a cultura americana. Quando a gente chegou aqui, tiveram duas coisas que foram muito marcantes pra gente, porque a gente estava acostumado com aquela vida de Orlando que tem muita atração para criança. Você vai na Disney, vai na Universal e você tem vários parques públicos ali gratuitos, ou você pode pagar para poder ir para aquelas atrações todas, mas você tem parquinhos públicos, passeios públicos e um monte de coisa muito legal, de uma vida com muito entretenimento, sabe? A cidade ela oferece muita coisa. Eu não sei se existe no mundo alguma cidade que oferece mais entretenimento para a família, principalmente com filhos pequenos, do que Orlando. Então, de fato, a gente já estava acostumado com essa realidade. Quando a gente se mudou, a gente deu uma sofrida em relação a isso. E hoje, passado um ano, a gente se adaptou demais, assim. Nós fomos conhecendo a cidade, fomos conhecendo os lugares e encontramos diferentes coisas muito interessantes que a gente pode fazer. Adaptamos um pouco o estilo de vida da nossa família, até para uma coisa que a gente queria, que era um contato mais presente com a natureza. Então, você vê que hoje eu moro num lugar com uma privacidade absurda. Isso daqui é o meu quintal, quando eu olho da janela do quarto, é isso que eu vejo todo dia. Então, é realmente incrível. Eu não conseguiria encontrar isso daqui em Orlando, mas em hipótese alguma. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei brincando lá no Zillow e eu fiquei olhando, arrastando o mapa pra lá e pra cá, falando, cara, não tem privacidade, não tem. Aqueles condomínios muito concentrados, sempre casa atrás de casa. Raras vezes você vê, às vezes você encontra um lago, mas ainda assim do outro lado do lago tem casa. Esse tipo de cenário não faz parte do teu dia a dia em Orlando, no teu ambiente familiar. Então, a nossa família se adaptou a esse tipo de coisa que a gente já queria viver. Então, olhando hoje, a nossa saudade do estilo de entretenimento que Orlando fornecia, ela caiu. Seria legal poder passear e visitar amigos, etc. Óbvio que sim. E a gente tá pretendendo fazer isso, inclusive, daqui a um tempinho. Voltar para poder ir para os parques, encontrar algumas pessoas, ir na academia de jiu-jitsu do Dudu, enfim, várias coisas que a gente fazia lá. Mas a gente sente hoje que, embora sim essas coisas façam falta, não faz tanta falta quanto fazia no início. Tem uma outra coisa que faz falta em Orlando, isso daqui faz, é o sol de Orlando. É óbvio que quando a gente pensa no verão de Orlando, aquele calor avassalador, ele incomoda demais. Mas durante, principalmente, o outono e a primavera, o clima de Orlando ele é perfeito, né? Se bem que aqui também é, então assim, não tem muito mistério em relação a isso, mas acho que em Orlando você tem mais dias de sol, sabe? Pode estar chovendo, mas o céu tá aberto, tá bonito, então dá aquela energia boa, positiva, sabe? Então é uma coisa legal que a gente sente falta, com certeza. Não sei se tem nos Estados Unidos, talvez você tenha no Arizona,
no Texas. Eu não sei se Texas tem tantos dias de sol quanto Orlando. E vamos lembrar daquela aula de geografia, né? Você tem o planeta Terra e você tem a linha do Equador que corta no meio. Enquanto o Brasil ele tem um pedaço acima da linha do Equador e um pedaço abaixo, os Estados Unidos ele está localizado acima. O Brasil ele tem muito mais desse clima tropical do que os Estados Unidos. Quando você pega a Flórida, ela é uma perninha abaixo dos Estados Unidos e por isso ela se aproxima mais dessa região de calor e tudo mais. E aí a gente chega mais num clima talvez mais parecido com o Rio de Janeiro, ainda mais frio, com certeza mais frio no inverno, bem mais frio no inverno. Mas dali pra cima nos Estados Unidos você já não consegue replicar tanto esse clima, sabe? A não ser no litoral. Então se você for pra esquerda dos Estados Unidos, indo pro Texas, pegando Arizona, Califórnia e subindo até Oregon, aquela região toda ali no litoral, ela já tem um clima mais de sol. Então tem alternativas, mas sem dúvida é um ponto que faz falta. Para eu poder avaliar se valeu a pena, se eu me arrependo, se minha família está adaptada a essa realidade, eu preciso pensar em se eu encontrei o que eu vim buscar. Uma das coisas que eu falei para vocês foi sobre a cultura e a outra foi sobre o inglês. E as duas elas estão muito relacionadas. Primeiro, pensando na cultura, eu acho que a gente se surpreendeu de uma forma incrivelmente positiva, assim, absurdamente positiva. A gente encontrou uma região calma, parece os Estados Unidos de fato, tranquila, com famílias normais. E a gente começou a ver algumas das diferenças, né, entre famílias brasileiras, famílias americanas, no estilo de vida, nas decisões que eles tomam. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mais dedicado a explorar o que eu encontrei nessa imersão na cultura americana. Acho que vale a pena até a gente falar sobre isso. Talvez eu até grave um vídeo logo na sequência pra gente poder falar um pouco sobre isso. Me fala se isso interessa a vocês. Então comenta aqui embaixo pra eu poder saber. Cris, grava aí o vídeo sobre esse 1 ano imerso na cultura americana, porque eu posto um vídeo desse pra vocês, tá? De forma sucinta, eu posso afirmar que a imersão da minha família foi muito bem sucedida, a gente tá muito satisfeito, a gente fez várias amizades. Mas quando eu falo amizade, é amizade de verdade, assim, amizade de vizinho aqui da rua, 2 famílias, por exemplo, eu posso citar aqui, que quando eles têm uma consulta, alguma coisa ou alguma emergência, e eles precisam levar algum filho no médico, já aconteceu algumas vezes, eles pedem pra gente olhar e pro meu filho, o Dudu, ficar brincando com eles aqui em casa enquanto eles saem. E você colocar os seus filhos na casa de alguém exige muita confiança. Então, eles se conhecem, mas eles não deixam um com o outro, eles deixam com a gente. Engraçado, né? As pessoas falam que o americano ele tem preconceito com o estrangeiro. Cara, eu tô falando de famílias hiper tradicionais que confiam os filhos deles na gente para poder passar 2, 4, 6 horas brincando aqui em casa com meu filho e com a minha esposa enquanto eles estão fora. Então isso para mim é o nível máximo de confiança. Você confiou os seus filhos àquela família. Então a gente tá super adaptado, as pessoas vêm aqui em casa, a gente vai na casa deles, eles ligam pra gente, chamam pra gente na casa deles jogar alguns jogos. A minha casa virou ponto de encontro aqui da rua em relação a assistir o UFC, então todo mundo se une aqui e a gente assiste junto. Os filhos brincam aqui fora, porque nossa rua ela é fechada e ela é super, super segura. Então as crianças brincam amplamente o dia inteiro. Então tem muita coisa legal que acontece. E quando eu penso em imersão cultural, sob essa e várias outras perspectivas, que talvez eu fale nesse próximo vídeo, a experiência ela foi incrivelmente positiva pra gente. Incrivelmente positiva. Dá até aquele sentimento de preocupação de caramba, tomara que essa experiência ela não acabe, porque realmente a gente tá vivendo um sonho, sabe? E eu não consigo imaginar o estilo de vida que eu tenho sendo replicado em Orlando. Eu acho que ele não existe. Eu acho não. Só não vou falar que eu tenho certeza porque eu não conheço cada pontinho de Orlando. Talvez em regiões próximas, dirigindo meia hora, 40 minutos pra fora, mas ainda assim eu não acho que faz parte da cultura da cidade, sabe? Você tá enganado. Se eu tivesse, se você conhecer alguém que vive nesse estilo de vida, comenta aqui embaixo. E às vezes isso pode ajudar outras pessoas que querem morar ali na região ao redor de Orlando e pode encontrar alguma coisa legal. E aí junto com isso vem a língua, né? Porque quando a gente emerge na cultura, a gente fala inglês e aí não tem pra onde fugir. Você vai evoluir. Então eu notei uma evolução muito grande, minha, da minha esposa e do meu filho, muito. O meu filho nem se fala, é bizarro o inglês que ele desenvolveu nesse 1 ano, mas assim, absurdamente impressionante a evolução que ele teve. Até 6 meses atrás eu conseguia falar pra ele que o meu inglês era melhor. Hoje em dia não tem nem debate mais. Hoje em dia o sotaque é impressionantemente americano e a gente pode tentar, mas a gente não consegue replicar com perfeição. Mas ele replica. Então isso é muito legal, sabe? Tá super adaptado, as pessoas não sabem que ele é brasileiro se eles não conhecerem a gente, porque ele fala inglês com todo mundo e segue normal. Então também para aprender inglês, assim, o objetivo foi super atingido. É óbvio que eu e minha esposa temos uma jornada para percorrer. Sem dúvida, a curva de evolução ela cresceu bastante. E aí, uma das conclusões que eu posso chegar, e é óbvio que eu tô falando pro meu perfil de vida, e não necessariamente você precisa concordar, e isso não necessariamente vai funcionar pra todo mundo, jogando pela minha ótica, percebo que esse glamour de Orlando, ele tem prazo de validade. Essa é a minha opinião, pelo menos.
Principalmente se você ama a cultura americana, porque aqui você não vai encontrar isso em Orlando. Você pode até não conhecer o resto dos Estados Unidos e achar que você tem contato com a cultura americana, mas você não vai ter. Então assim, eu acredito que quem vem para os Estados Unidos num primeiro momento se encanta, porque Orlando é incrível sobre várias perspectivas, a cidade é maravilhosa, ela é bonita, ela é muito legal, tem muito suporte para brasileiro, vale muito a pena para quem está chegando. Eu acho que ela é realmente uma das melhores alternativas para quem está vindo do Brasil, principalmente quem ainda não tem um inglês tão bom e que se beneficia de ter um contato com uma comunidade brasileira mais forte. Então é realmente muito bom. Orlando é incrível. Se você está pensando em vir para os Estados Unidos e Orlando é o seu ponto de chegada, cara, manda bala, porque esse lugar ele realmente é maravilhoso. Mas talvez em 2, 3 anos você concorde comigo, lembre desse vídeo que eu falei e fale assim, caramba, legal, me adaptei às coisas legais de Orlando, mas o que tem além disso? E talvez viagens que você faça para conhecer outros lugares dos Estados Unidos. Eu não estou falando de conhecer grandes centros, né, Nova York, não vai ser isso que vai te fazer vivenciar o que eu estou falando. Mas talvez essas coisas antecipem e abram um pouco a sua mente para ver se você fica curioso de vivenciar esse estilo de vida mais americano, sabe? Agora eu vou dar a minha opinião um pouco mais forte. Aí eu tô falando sobre eu, Cris e a minha família, beleza? Por favor, quem não concordar, não precisa ficar nervoso. Você pode comentar aqui embaixo e me falar por que você pensa diferente. Mas se eu me arrependo, não me arrependo em hipótese alguma. Também não me arrependo de só ter saído de Orlando depois do tempo que eu fiquei lá, porque acho que foi um ciclo e ter vivido intensamente lá me preparou para poder valorizar ainda mais o que eu tenho agora, sabe? Fica aqui o meu conselho para vocês. Tenham em mente que Orlando não tem a cultura dos Estados Unidos, não adianta você brigar contra isso, você dificilmente vai conseguir viver numa bolha que viva a cultura americana. Vou dar um exemplo prático, como que Orlando ele é diferente do resto. Isso acontece em outras capitais também, não só Orlando. A Flórida votou massivamente no presidente Donald Trump. Mas Orlando, ele historicamente vota na esquerda. Para você ver, quando você está em grandes centros, como que eles destoam do restante do país, sabe? Minha fala final é um desperdício você viver nos Estados Unidos e não viver pelo menos um ano fora de Orlando, da Flórida. Essa é a minha opinião. Podem me julgar, mas é isso que eu penso mesmo. Eu acho que você precisa pelo menos entender como que é e você tem sempre a alternativa de voltar. Mas eu acho que para você e para sua família vai ser um benefício muito grande botar um pezinho ali nos Estados Unidos, sair ele da Flórida, subir para os Estados Unidos, depois se você não gostar você desce de volta. Bom, para você que chegou até aqui eu tenho uma notícia excelente, porque existem formas mais rápidas e baratas de você vir para os Estados Unidos que não vão te tornar um residente permanente, que não vão te fazer imigrar, mas vão te fazer viver uma experiência inicial no país, sabe? É você vir estudar nos Estados Unidos fazendo curso de pós-graduação. Então se você está no Brasil, tem o interesse de se capacitar, já pensou em se capacitar fora do país e estaria aberto à ideia de fazer um MBA, um mestrado, fazer isso aqui nos Estados Unidos vai te permitir morar um tempo no país, podendo trabalhar legalmente enquanto você estuda e por 1, 2 ou até 3 anos depois do estudo, em empresas americanas mesmo, normal, na sua área de estudo, e fazer isso legalmente, podendo ter uma imersão para te fazer formar uma opinião do que é os Estados Unidos, sem falar que academicamente vai transformar a tua vida e profissionalmente também. E eu tenho uma ótima notícia, porque você está num momento muito oportuno para poder viver essa jornada, porque a minha empresa de vistos americanos, a Move Vistos, nós estamos em Black Friday. Então, a nossa Black Friday ela vai durar o mês de novembro inteiro e o desconto ele é regressivo, ou seja, quem contrata no meio, um desconto menor, e quem contrata no fim, menor ainda. Então aproveita, fala com o meu time, aqui na descrição tem um link, no comentário fixado também, clica lá, preenche o formulário, vai pro WhatsApp, meu time vai conversar com você, vai entender o teu projeto acadêmico, o teu projeto de carreira e eventualmente apresentar alternativas que podem funcionar para você poder viver uma experiência nos Estados Unidos e quem sabe aproveitar esse estilo de vida que eu tô falando para vocês aqui. E aqui no final da tela, se já tiver sido postado, eu vou deixar para vocês o vídeo falando sobre o que eu aprendi da cultura americana vivendo um ano no meio dos americanos. Se não, eu vou deixar um outro vídeo falando sobre esse intercâmbio acadêmico com benefícios de carreira que você pode eventualmente viver aqui nos Estados Unidos, beleza? Então clica aqui, assiste lá, um abraço e até mais.